Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast, onde nós temos o intuito de unir ideias, pessoas e negócios. E por falar em pessoas, hoje nós vamos abordar um assunto muito pertinente. Pessoas, comportamentos, análise comportamental. Quem já ouviu falar na frase de admite-se por competências e demite-se por questões comportamentais? Hoje, então, nós vamos apresentar ela, que é especialista na área, psicanalista, psicoterapeuta, especialista em análise comportamental e equilíbrio emocional. Tem como propósito auxiliar as pessoas a encontrar o equilíbrio entre suas ações, escolhas e sua verdadeira essência. Temos então a honra de apresentar Márcia Maria Schenato. Seja muito bem-vinda, Márcia! Uma honra recebê-la aqui no Eloscast. Muito obrigada, estou muito feliz de estar fazendo parte, desse podcast. Confesso que estou emocionada. Isso que eu não falei metade da metade do currículo dela, tá? Mas depois ela vai contando. E uma especialidade muito pertinente e importante nos dias atuais, né, Márcia? Então vamos iniciar com a pergunta que não quer calar. Qual história você conta da sua própria história? Eu acho uma pergunta muito perigosa. Ah, é? Eu amo histórias, História de cada um, que cada um conta. Mesmo que você não fale nada, eu vou olhar para você e vou saber que você traz uma bela história. Olha só, viu só? E é o risco que a gente corre de andar com pessoas, analistas comportamentais, né? Então, as pessoas têm receio de andar? Tem bastante. Até quando eu estava fazendo a minha formação, as pessoas do meu convívio falavam, não me analisa, para de me olhar. Mas é inevitável, não é uma questão de julgamento. É uma análise técnica de entendimento de como eu vou me portar com essa pessoa, de como eu vou me relacionar com ela. Tem pessoas que gostam de toque, que gostam de abraço. Tem pessoas que não. Então, isso traz um ganho bastante grande nas relações quando eu olho, analiso e identifico qual é a melhor forma de conversar, de me relacionar com essa pessoa. Tanto no trabalho, seja numa loja, num atendimento, com os amigos, com a própria família, com os filhos. Então, na verdade, é libertador quando você tem acesso a essas informações e consegue entender que às vezes não é frieza da pessoa, às vezes não é a pessoa ser mal educada, mas sim é o perfil comportamental dela. E muitas vezes as pessoas, elas tendem a fazer o quê? A se distanciar por não entender e achar que às vezes é uma grosseria. E não, e às vezes você está perdendo de ter uma grande amizade, uma grande oportunidade, porque por trás daquele perfil mais sério, daquele perfil mais fechado, tem uma grande competência. Só ela precisa ser usada no momento certo, da forma certa, sem julgamento. Muito bem. E quando que começou na tua vida esse interesse pelo estudo das análises comportamentais? Então, a gente estava conversando ali nos bastidores, Aí eu volto muito no tempo, quando eu faço a minha escolha por administração de empresas. Abre-se um leque muito grande, porque a gente passa por todas as áreas, mas a minha paixão realmente é assim, gostava de todas, Marketing, logística, financeiro, para mim tudo era interessante. Mas quando chegou na área de gestão de pessoas, ali meu coração bateu mais forte. E eu pensava, quando eu terminar a minha formação em administração, o que eu vou fazer? E aí eu começava a andar pelos corredores da psicologia para entender mais de comportamento humano, porque é uma frase que eu carrego comigo. Empresas de mesmo segmento, mesmo produto, exatamente o mesmo produto, o mesmo segmento, com performances diferentes. Por que as empresas têm performances diferentes? Senão as pessoas. E o que diferencia as pessoas? E como eu potencializo as pessoas? Então, eu era aquela que durante a minha graduação, eu fazia muitos cursos em paralelo dentro da área de gestão de pessoas. Então, eu conheço todos os subsistemas muito a fundo, de forma muito aprofundada, de forma técnica e sempre entendendo a performance das pessoas. E nessas minhas andanças pelos corredores de psicologia, eu encontrei esse livro aqui. Foi tão nostálgico quando a gente conversou, que é do Pierre Weil, sobre O Corpo Fala. Para mim, eu tinha certeza de
que os traços das pessoas traziam algumas informações. Só que, diferente da minha formação hoje, o corpo fala é mais postural. Então, quando eu estou conversando contigo, a forma como você gesticula, você sabe se a pessoa está prestando atenção, o que isso significa. Depois da minha especialização, até eu vou revelar um segredinho, que isso aqui nem sempre quer dizer desinteresse. Sim. Dependendo o perfil, é outra informação, né? E eu lembro que na época... né, a gente universitário, né, eu fiz a cópia de todo o livro. Naquela época eu podia fazer a cópia xerox, eu guardo até hoje com muito carinho, assim, né, que não é se eu posso ou não, mas é aquilo que eu me identifico. Eu não podia ter o livro, né, era o livro da biblioteca, eu fui lá, fiz a cópia e guardo até hoje esse livro, não vou falar, né, mas já fazem algumas décadas. E ali eu comecei a entender que sim, o corpo falava, e falava muito. Muitos anos depois, quando apareceu a oportunidade de me especializar em análise comportamental corporal, eu não tive dúvidas. Meu coração... batia mais forte. Era aquela coisa assim, gente, é sobre isso. Que bom que não sou só eu que pensa isso, legal, que não pensa dessa forma. E eu comecei a fazer o curso. Eu lembro que eu tinha ganhado a minha filha mais nova, enquanto eu amamentava, eu entrava nos estudos, assim, eu mergulhava, era como se fizesse um download. Tudo fazia muito sentido para mim, tudo fazia muito sentido. Por que a pessoa ela é mais magra, mais introspectiva, o que quer dizer o formato mais arredondado, a pessoa mais quadradinha, a pessoa corpo mais violão. Olha só. E isso tudo para mim, assim, foi fantástico. Quando eu encerrei o curso, eu já vou fazer essa prova, porque... agora me entendendo, né? A pessoa com o meu perfil tem essa necessidade de alta performance. Eu queria ser muito perfeita e queria, assim, fazer a prova e já passar. E eu disse, não, eu vou já tentar fazer e vamos ver o que vai acontecer. Encerrou o curso, eu fiz a prova e já passei. Né? E eu queria ficar estudando. Tão instigante, né? Eu queria ficar estudando e me aperfeiçoando, mas aí não, eu já tinha entendido realmente a proposta da formação e agora já se passaram 6 anos e eu continuo estudando praticamente todos os dias, né? Mais e mais. Ou analisando as fotos, fazendo as devolutivas, ou da própria formação. A gente tem sempre essas atualizações, essas revisões para a gente ser cada vez mais assertivo, né? Eu acho interessante que tu falou a respeito do formato do corpo da pessoa. Sim. E com essa característica, tu identifica um perfil de personalidade? Como é que é? Sim. A gente tem 5 possíveis perfis, aonde a gente chama de pico. Então, nós temos todos, que eles são formados desde o momento da gestação. Ali eu começo a formar o primeiro pico de personalidade durante a amamentação. Quando eu consigo ter o domínio dos membros superiores, eu sento e vejo o mundo de uma forma diferente, começo a interagir. No momento do desfraude e no momento do despertar da sexualidade, quando a criança começa a entender, ops, tem uma coisinha ali, menino, menina, né? Então, durante essa fase, a gente vai ter estímulos. E, às vezes, esse estímulo, bom ou ruim, ele vai gerar, né, uma necessidade desse traço se fazer mais evidente. E é tão forte isso que um dos casos mais marcantes para mim, muitos clientes eu não conheço, é a primeira vez que eu estou vendo eles, né? E uma delas foi assim, ela morava no Rio de Janeiro, lá no morro mesmo, onde acontecem coisas horrendas, né? E a gente sempre pensa numa gestação muito turbulenta, né? Nesses lugares. Sim. E quando eu fui fazer a devolutiva para ela, disse, olha, eu não conheço a tua história, mas pelo que eu vejo na tua análise, a tua gestação foi muito tranquila. Você foi gestada de uma forma muito amorosa. E ela, sim, quando a minha mãe ficou gestante, ela se desentendeu com o pai, enfim, e eu fui morar na casa da minha avó. Então, a minha gestação foi uma gestação muito amorosa, porque eu estava, né, com a minha mãe num ambiente seguro e ainda com o amparo da minha avó. Até eu, às vezes, me impressiono com isso, né? Porque, gente, está ali registrado no teu corpo, coisa, né? Você teve uma gestação tranquila e você vai carregar isso por toda a sua vida. Então, esses ditos populares, depois dessa minha formação, eles foram todos desmistificados. Porque, por que a grávida não pode se incomodar? Por que a grávida tem que descansar?
Total sentido, porque isso de fato vai impactar na formação, mas principalmente na personalidade da criança por toda a vida. Mas também não quer dizer que uma mãe num lar amoroso, com todas as condições favoráveis, seja uma mãe extremamente proativa, uma mãe que trabalha, uma mãe que estuda, mas que ela está se alimentando direito, tá fazendo suas atividades, mas ela não deixa o bebê existir. Da mesma forma, pode ser que essa pessoa que veio de um lugar caótico e teve uma boa gestação, e essa outra criança que teve uma gestação num lugar muito favorável tenha desenvolvido mais esse traço de caráter em função de não poder existir. E aí desenvolve o traço que é da criatividade, que é o traço mais artístico, o traço da introspecção, os famosos nerds, os programadores e por aí vai, né? E tudo parte da infância ali, né? Principalmente. Registro, né? Principalmente. Porque aí, da gestação, né, de 0 a 6 anos, mais ou menos, a gente faz a nossa mente inconsciente. E aí, o que acontece na mente inconsciente? É justamente quando... Por que a gente tem que segurar a criança? Ela está engatinhando, se você não segurar, ela vai cair na piscina. Ela não sabe, ela ainda não entende quais são as consequências. Ela está testando, ela ainda não tem consciência dos males que podem vir a prejudicar se ela não estiver atenta. E a gente vai ensinando e vai passando para ela. Junto com isso, a gente vai passando as nossas crenças, os nossos valores, e isso tudo vai se formando junto com a personalidade, com esse perfil da criança. E aí, na fase adulta, tudo isso que foi construído impacta. E às vezes você não sabe porque que essa pessoa tem essas crises de raiva. Você não sabe que às vezes essa pessoa, ela se fecha no quarto, ela não quer falar. Você não sabe porque que essa pessoa chora e não consegue explicar o que ela sente, o que ela tem. E ela tá toda confusa, ela tá toda emotiva e é uma montanha de sentimentos. Então, tudo isso, depois da análise comportamental, para mim, fica tudo muito claro, tudo muito evidente. Muito bem. E aí tu diz, a gente não sabe por que essa pessoa tem esses comportamentos. E o pior ainda, eu diria, é quando a gente não se reconhece, né? Não entende o porquê desses comportamentos. E tu auxilia as pessoas nesse sentido, né? De se redescobrirem, de se entender. Me conta melhor a respeito desse trabalho lindíssimo. Legal sempre trazer os exemplos, né? Os cases. Então, num outro atendimento, a menina, ela recém tinha feito transplante capilar e ela estava de lencinho lá. E até no atendimento, assim, ela estava assim, mais fechadinha, né? E aí eu peço, então, para a pessoa me encaminhar as fotos. Eu faço análise do rosto, do tronco, né? Do quadril, das pernas, em específico dos olhos e da boca. Ao passar da evolutiva, eu falei, menina... Você é um mulherão. Você tem um traço aí que está precisando existir. E você está sufocando ele. E aí eu fui explicando, trazendo um pouco mais as características dela e pedi para ela existir, para ela viver, para ela deixar os traços no recurso. Porque embora você descubra quais são os seus traços, qual é a sua combinação de perfil, depois a gente subdivide eles em recurso e dor. Às vezes a pessoa tem traços muito parecidos com a da outra, semelhantes, mas ela tem um perfil totalmente diferente. Por quê? Porque ela está na dor e não está no recurso. Depois disso, menina, essa guria tirou até carteira para jet ski. Que maravilha. Foto de biquíni na praia, começou até a lançar a moda, assim, né, do meu lancinho diferente, começou a viver, se libertou, existiu. E isso é algo que eu percebo demais, assim. É como se eu abrisse a gaiola do passarinho e deixasse voar, né? Deixa eu te falar, você é um pássaro, você pode voar? É mais ou menos isso que eu faço. E aí eu abro a gaiola e a pessoa, se ela entender o recado, se ela de fato se permitir, porque às vezes, embora você traga todas essas informações, existem ainda muitas crenças e faturas emocionais, que aí a gente vai começar a entrar nesse desmembrar do equilíbrio emocional, que às vezes você tem acesso a essas informações preciosas, mas você não se permite. O porquê? O que está acontecendo com as tuas emoções? E aí as pessoas vão te procurar quando um determinado ponto da vida se encontra confusa, né? Muitas pessoas não entendem que carreira seguir, ou não entendem o que estão sentindo. Às vezes as pessoas vão te buscar quando estão ali no extremo, né?
Nesse caso é muito interessante quando as pessoas me procuram para transição de carreira. Então, teve um caso específico também de uma menina, aí eu faço esse quebra-gelo, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ela estava no ramo de hotelaria, estava fazendo uma transição para uma carreira para o ramo de informática. Olha a divergência, né? Pessoas, eu preciso existir, interagir para algo mais introspectivo, algo mais específico, mais focado, mais solitário. E aí, será que vai funcionar isso tudo? E ao fazer a devolutiva para ela também. Gente, você fez a escolha certíssima de acordo com o teu perfil. Você tem totais condições. É como se a gente pegasse, você estivesse num aquário e agora a gente vai te colocar aqui num oceano e você vai explorar isso tudo, porque tá muito ligado ao teu perfil. Porque aonde você está hoje, né, nesse ramo hoteleiro, interagindo com pessoas, você está adoecendo. Você está adoecendo, porque quando eu vou contra a minha essência, quando eu esgoto o meu recurso, eu começo a me sentir triste. É igual a analogia do passarinho. Ficou ali na gaiola, mas ele foi feito para voar. E quando ele fica ali preso, que ele não pode voar, ele vai entristecendo, vai ficando murchinho, vai ficando desanimado. E é isso que acontece com as pessoas, quando elas não se reconhecem como essência e acabam aceitando. Trabalham muitas vezes para agradar alguém da família, muitas vezes por questão de remuneração. Isso, que é conveniente. Uau! E esse é uma grande armadilha, porque o dinheiro não vai comprar a tua saúde, não vai comprar a tua essência. Então, por isso que hoje se fala muito em desenvolvimento humano, nunca foi tão procurado, nunca foi tão solicitado, porque chegou um ponto, eu já atendi uma pessoa que a gente faz o Ikigai, depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa ferramenta, que é para descobrir o seu propósito, né? E ela não conseguia me trazer as informações, dava a tela azul nela, porque ela entendeu, então, que todas as vontades dela foram sufocadas e ela sempre agia de acordo com a vontade de algum familiar ou outro, até que ela se casou e continuou nessa mesma performance. E aí, quando chegou assim, ok, vamos te liberar, passarinho, que é isso que eu digo, né? Sim. Você tem que se permitir. E ela, como se abrisse a portinha e disse assim, mas será que eu quero voar? Deixa eu ficar aqui nessa gaiolinha, então, porque eu tô com medo. Eu sei, agora eu sei que eu sou um pássaro, mas eu não sei se eu quero voar. Que coisa, né? E como é comum isso, né? Sair da zona de conforto. O novo assusta, né? O novo assusta. Mesmo que seja para ser melhor, para dar certo, né? Que coisa. De novo, dependendo quais foram as tuas crenças, quais são as tuas faturas emocionais, qual é o teu nível de permissão, aí você só fica naquela vontade, naquele desejo de querer evoluir, de querer prosperar, de querer fazer algo diferente, mas você não consegue, porque você não está olhando para dentro, você está olhando para fora. E aí as respostas não vêm, e aí só vem frustração em cima de frustração, porque você, de repente, está querendo fazer uma performance que vai totalmente contra a tua essência. Então, para mim, a palavra-chave é respeitar a sua essência. Mas como é que eu vou respeitar se eu não sei, Márcia? Vem que eu te mostro. Aí a Márcia entra em ação. A Márcia tá aí para isso, né? Sim. Quantas pessoas estão... E aí surgem, então, as famosas doenças psicossomáticas, né, Márcia? Que as pessoas estão aí, ó, em busca de medicamentos, uma loucura atrás de medicamento para sanar um problema que, na realidade, é falta de conhecimento próprio, né? Nossa, agora a gente entrou numa discussão gigantesca, né? Porque, vamos combinar, existem interesses aí que as pessoas façam o consumo aí de medicação, né? Para movimentar, ponto. Então, é muito mais fácil eu prescrever e trazer algo rápido. Essa ansiedade, essa necessidade, estou com um problema, preciso... Gente, você está há 30, 40, 50 anos alimentando esse problema, alimentando essa performance, não olhando para você, não praticando o seu autocuidado, não respeitando os seus limites. E aí, óbvio, você vai querer ir no médico e vai querer uma prescrição rápida. Aí você toma remédio para dormir, você toma remédio para ter performance enquanto está acordada e você toma remédio... enfim, para dormir, para acordar e para manter a performance. E quando, na verdade, nós somos uma fábrica natural, né, de tudo aquilo que a gente precisa. Começa a ir para academia, começa a ir correr, vê se você não está radiante, produzindo aí um monte de hormônios de felicidade, né, estimulando, inclusive, colágeno, articulação, enfim, por aí vai, né? Mas a grande questão é que nem todo mundo
nem todo. E é aquela frase, né? Você não é todo mundo. Óbvio que você não é todo mundo. Mas por que algumas pessoas têm mais facilidade em ir para academia, praticar um esporte? Porque tem um traço, um perfil, um pico desse perfil que é o da proatividade. E tá tudo bem. E se ela não for para academia, se ela não praticar, ela vai ficar triste, ela vai ficar introspectiva e vai trazer mais doenças. Em contrapartida, tem a outra que é muito mais comunicativa, adora um abraço, adora a liberdade, usar uma roupa mais folgada, pezinho no chão, rasteirinha, e tá tudo bem. Só que ela precisa entender que ela é assim e não querer se encaixar num perfil de academia, de musculação, de rotina, porque aí, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo? Gente, você é bela, você é maravilhosa, mas você tem que respeitar a tua essência. Então, quem sabe você vai fazer uma outra atividade. Isso a gente não pode discutir. Atividade física é importante, né? Mas qual é a tua? Qual é aquela que se encaixa com o teu perfil? Então, em contrapartida, a gente também tem perfil que combina os dois. Ora, eu gosto muito e ora, eu gosto de ficar muito em casa. E quando você vive nessa gangorra, às vezes o pessoal acaba confundindo. Será que eu sou bipolar? Será que eu tenho algum problema psicológico? Mas eu não estou me entendendo. E óbvio, né? Como é que você vai se entender se a hora você está super querendo agitação, você está querendo todo o movimento e daqui a pouco, gente, não quero falar com ninguém, deixa eu me enrolar aqui no meu cobertor, só os olhinhos de fora, quero maratonar. E tá tudo bem, desde que você tenha esses dois traços de perfil e você se reconheça e nutra esses dois traços de perfil. Então, ora sim você vai precisar existir e ora sim você vai precisar ficar ali no seu cantinho. O que não pode é você exceder. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Se daqui a pouco não é início de uma depressão, se não é uma tristeza além do normal. Então, por isso que é importantíssimo você ter acesso ao seu mapa e entender o quanto é normal essa gangorra. Alguns é montanha-russa, alguns são mais equilibrados. E aí é individual de cada um, né? Perfeito, Márcia, excelente. A importância de se conhecer, né? Enquanto tiver medicados, as pessoas não buscam o autoconhecimento e não vão nunca se entender, né? Vão estar sempre uns eternos insatisfeitos. E realmente é libertador, né? Se conhecer. Então, é interessantíssimo, não só para se conhecer, mas para entender as pessoas do teu convívio e eliminar ruídos e atritos. Tanto na empresa quanto na vida familiar. Então, vou começar a contar um pouquinho na família, como é que funciona. Então, essa semana eu fiz a devolutiva primeiro da esposa, depois do esposo, de forma individual, e depois com os dois juntos. E aí, aonde atrita, aonde combina, qual é o momento de cada um, o que um espera do outro. E depois eu fiz dos filhos. Então, primeiro do menino, depois da menina. Fiz essa devolutiva para os pais e mostrei um pouquinho como tratar cada um de forma individual também. Porque embora os filhos sejam criados, vamos dizer assim, debaixo do mesmo teto, eles têm perfis totalmente diferentes. E por que isso acontece? Então, quando vem o primeiro filho, o filho único é 2 para 1, mas quando vem o segundo filho, é 1 para cada um e falta braço. Não sei o que acontece ali. E aí, quando tem mais, ou quando não tem rede de apoio, ou quando tem as influências das pessoas da família, dos amigos ou da escola, ali nessa primeira infância, às vezes você não entende por que o teu filho tem esse comportamento. E aí eu vou te dizer, me conta um pouquinho mais do ambiente, porque o que molda as pessoas? O ambiente e as faturas emocionais. Então, dependendo das pessoas que você convive, os lugares que você convive, você vai ter um desempenho diferente na tua performance. E isso fica muito claro quando fica descrito ali no teu corpo. E nas empresas, da mesma forma. Por que esse líder aqui, ele não consegue ter resultados? E aí vamos ver o que está acontecendo, qual é o perfil dele. E tem um caso muito interessante, eu acho maravilhoso contar esse caso. Eu cheguei na empresa fazendo a devolutiva e não era a devolutiva do perfil comportamental. Porque você imagina você chegar, falar para as empresas sobre tudo isso, pedir as fotos dos funcionários, tem todo um sigilo, né? Tem toda uma preocupação em fazer toda uma devolutiva, né? Personalizada, mas ainda assim é um trabalho mais complexo. Então, a gente utiliza as ferramentas que muitas pessoas da área de gestão de pessoas conhecem, que é o DISC, para saber se a pessoa é mais comunicadora, mais planejadora, mais executora, enfim.
E ao fazer essa devolutiva, eu faço, mas qual é o grande ganho? Que quando eu faço essa devolutiva nas empresas, para os líderes, eu já estou olhando para o perfil e entendendo o que está acontecendo ali. Então, eu vou contar esse caso, depois eu vou contar um outro. E quando eu fiz a devolutiva para essa pessoa, ele falava muito, ele falava. E aí eu falava, dava um pouquinho da devolutiva e ele falava muito. E aí fulano, quando é que você descansa? E ele, porque eu tirei férias, porque eu ajudei esse, porque eu ajudei aquele. Fulano, quando é que você tira férias? Não, mas tu vê, porque as minhas férias eu fiz aquilo outro e agora a gente tá com um bebê pequenininho em casa, não sei o que. Então, com todo amor e carinho, eu preciso te dizer uma coisa. Esse tanto que você tá me trazendo, essa fala, não tá de acordo com o teu perfil. Você é uma pessoa que tem um traço, e com todo amor e carinho, né? É um traço de perfil onde você precisa de introspecção. O que você gosta de fazer? Qual é o teu hobby? Qual é o momento que tu desconecta de tudo e de todos? Porque quando você trabalha numa empresa, você está utilizando algum dos seus traços, nos seus recursos, que ultrapassa a capacidade. E ele, em especial, não estava alimentando esse traço, não estava colocando um recurso. Aí que ele me disse... Eu gosto de pescar. Gente, o que é pescar? Pescar é a pessoa ficar lá, ela... Consigo, né? Consigo. Silêncio, né? Toda a técnica, toda a estratégia. Gente, eu disse, posso te prescrever pescar? Sua esposa vai deixar? E aí passaram-se uns 15 dias, eu voltei na empresa. E ele tava assim com a pele boa. Olha só, muda o semblante, sabe quando a né? pessoa irradia, né? Então ele nutriu aquele traço e ele veio me agradecer, né? Nossa, eu fui pescar. Primeiro, ele me olhou. Olha só, uma coisa tão simples que pode mudar a vida de uma pessoa, né? Só precisa olhar para dentro de si, né, Márcia? E tu também, eu penso assim que as pessoas muitas vezes estão na correria do dia a dia e com receio de parar para se olhar. Metas, vamos atrás das metas. E aí uma empresa me ligou e disse assim, Márcia, você consegue resolver uma bronca aqui? Veio uma empresa, uma outra, não sei qual era a empresa, e fez essa devolutiva desse teste de perfil comportamental, utilizando de novo o DISC. Depois vocês pesquisem aí, quem não conhece ainda essa metodologia. Ela é boa, ela é eficaz, porém ela traz como você está e não quem você é. Aí é a grande virada. Aí essa empresa ligou e disse assim, Márcia, a empresa veio aqui, aplicou o DISC e a funcionária saiu chorando da devolutiva. Eu digo, mas se é você quem preenche a sua devolutiva, você está vendo a diferença? Sim. É você mesmo quem preenche, então você está dizendo como você está. Eu olho para você e digo quem você é na devolutiva. Então, quando eu reapliquei o teste do DISC, eu reapliquei a ferramenta, e sentei para ela e mostrei, olha só, o teu perfil é esse. E o que está acontecendo? Na hora eu matei a charada. Você está sob supervisão de um líder que ele comanda tanto a parte financeira, que é o teu setor, quanto a parte de marketing. E tu estás te cobrando com uma performance de marketing enquanto você é financeira. Olha a confusão. E olha o desgaste emocional dessa pessoa, psicológico, emocional, em relação a performance dela. Óbvio que o gráfico dela ia dar um ambiente ruim, um ambiente pesado, desgastante, porque ela estava agindo fora da essência dela. Sim. Aí, melhor do que isso, aqui que eu falei para ela. E fica ainda se culpando, se cobrando que não é boa o suficiente, não? Justamente. E aí, né, tem que cuidar para não falar o nome da pessoa, né? Mas, querida, olha só, nós temos duas situações aqui. Você está fazendo financeiro, mas você está confundindo com o marketing. Quem é você? Eu vou te dizer, você é ótima como financeiro. Você está no lugar certo. Aí eu falei dos traços dela, falei do comportamento dela, e ela falou, realmente faz sentido. Eu moro aqui nesse lugar, eu não conheço, né? Sim. Era uma empresa de Florianópolis, eu disse assim, realmente, eu tenho esse perfil mais fechado, mais caverna, e eu não conheço metade de Florianópolis. Gente do mundo inteiro vem para Florianópolis, ela morando ali, não visitava. Depois disso, era como se eu tivesse aberto a portinha da gaiola, né?
Ela fez até uma especialização em finanças Olha que e começou a legal. trabalhar com mentoria financeira. Respeitou quem ela realmente era, né? Uma- E aprender a dizer os nãos, né? Até aqui eu posso ir, daqui adiante já não cabe a mim. Perfeito. Eu posso ir. É igual você pegar o gato e jogar ele. Eu sempre uso esse exemplo. Jogar o gato lá na lagoa. Ele vai atravessar. Claro que ele vai. Só que como é que ele vai chegar lá do outro lado? Ele vai chegar desgastado físico. Imagina o gato molhado chegando lá do outro lado. Acabado. Desgastado físico e emocionalmente. Aí você vai jogar de novo. Não, vai chegar uma hora que o gato vai dizer, para, não aguento mais. Porque ele consegue nadar, mas ele tá usando um recurso que não é natural dele. Diferente se você botar numa árvore, esse cara sabe, ele vai subir, vai descer, desce, não, mas tá bom aqui. Eu gosto de ficar aqui, chama até os bombeiros. Não, mas tá bom, me deixa aqui. Cada qual na sua posição, né? Exata. Aham. E como funciona, então, o desenvolvimento de liderança? Como que tu lida com esse desenvolvimento? Perfeito. Então, da mesma forma, né? Eu trouxe o exemplo da menina, né? Que estava confundindo a performance dela em relação ao líder. E quando eu chego na empresa, eu faço esse mapeamento comportamental e faço essa devolutiva em relação se esse líder está conseguindo gerir essa equipe utilizando os recursos dele. Porque se ele é uma equipe, por exemplo, que é comercial e ele tem muito baixo o traço da oralidade, ele vai estar em sofrimento. Porque ele precisa ser um comunicador estrategista. Mas se ele tem um perfil que é mais introspectivo, que é mais do mundo das ideias, ele não vai querer se relacionar, ele não vai querer vir à frente. Ah, mas eu tenho lá, então, um líder no setor de produção. Nossa, eu preciso que ele tenha o traço metódico, o traço da organização bastante alto, porque a gente trabalha com números, com planilhas, né? com os softwares ali para rastrear, enfim, todo o processo produtivo, e ele precisa ter essas habilidades. Diferente de você preencher uma planilha ali e um teste e dizer como você está, é diferente de eu trazer quem você é e quais são as tuas facilidades, as tuas habilidades. Teve uma outra pessoa que eu fiz a devolutiva dela e ela falou, nossa, Márcia, eu fiz um processo de coaching, eu fiquei 10 sessões e eu fui muito insistida em fazer planilhas e agora tu tá me dizendo que eu não tenho essa habilidade. Nossa, como isso é libertador. Essa pessoa deu um salto de carreira gigantesco. Gente, o que eu não sou boa eu vou terceirizar. Sim. Só que às vezes tu não sabe o que tu não é boa porque você tá insistindo, que você entende que se você fazer aquela tarefa, igual a outra menina, né? Ela achava que tinha que ter uma performance de marketing. Às vezes você tá insistindo numa tarefa que vai contra o seu recurso. Estão te jogando no lago e você não é peixe, você é o gato. Isso mesmo. E aí você acaba adoecendo. Então eu trago essa resposta bastante rápida. Muito importante. Nesse primeiro momento. E aí depois eu tenho toda uma metodologia, né? Porque eu sou eu venho de sala de aula, eu venho da disciplina de pensamento sistêmico, aonde consiste pensar no todo. E aí o que é pensar no todo? É pensar na tua organização com entrada, processo, saída, feedback, retroalimentação, com as influências externas, tanto do meio ambiente quanto da tecnologia e todos os parceiros, né? Qual é a influência do governo, do sindicato, da comunidade, dos bancos, dos acionistas, enfim, tem toda essa visão e isso tudo, pessoas interagindo o tempo todo. E aí, como é que essas pessoas interagem? Então, eu trago toda essa vivência da área de administração, com essa visão sistêmica de macro e microsistema, com o perfil comportamental, para que você acelere muito mais os resultados da tua equipe. Melhora muito a comunicação, melhora muito os processos, melhora muito os controles. Enfim, é um trabalho assim bem personalizado, de acordo com aquela demanda e com aquelas pessoas naquele momento, naquela situação. Nossa, maravilhoso, né? A gente viaja, que a gente fica viajando, imaginando todo esse treinamento. Tu oferece mentorias também, né, Sim, Márcia? sim. Online, presencial.
preferencialmente online, justamente por uma questão de logística, de tempo, né? Tava vindo para cá agora, Márcia, preciso renovar a mentoria. Ok, calma lá. Agora tô indo lá com a Gi. E é maravilhoso essa questão também da mentoria familiar, né? São todos da mesma família, mas cada um tem um comportamento, né? Tem o seu jeito e para aprender a lidar, né? Um com o outro, né? Sim. Importantíssimo. Com certeza. Tu também lançou um livro. Eu tenho... Antes de eu falar do livro, eu quero complementar a mentoria, que eu fiz um material personalizado. Isso. Essa aqui foi a do ano passado, olha, né? Que Como lindo. A gente fala de emoções também, né? Essa aqui tá encerrando, organizando a vida. Já tem 2 anos que eu tenho trabalhado esse tema e eu falei, vai ter um momento que ele vai parar, porque isso reflete diretamente comigo, né? Eu não posso ficar sempre organizando a minha vida. Se eu tô organizando a vida das outras pessoas, automaticamente isso acaba refletindo para mim também. Olha que interessante, né? Aquilo que a gente trabalha reflete demais. E a partir do momento que a vida está organizada, a gente vai dar manutenção e viver em equilíbrio. Então, assim, esse aqui é um protótipo, é a primeira lindo. A ser lançada agora e vai ainda, né, passar por uma boa revisão, aonde a gente fala sobre o equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, você vê que eu venho desse leque da administração, dessa análise comportamental e desse equilíbrio emocional. Então, eu trabalho os pilares financeiro, os pilares familiar, né, e a questão de trabalho. A gente passa um pouquinho pela autoimagem, por crenças e valores, por sabotadores, e às vezes eu acabo ofertando, né, alguns módulos de forma unitária, né? Porque às vezes para a pessoa é muito. Nossa, Márcia, você falou muito, você quer tanta coisa para mim, mas eu estou entendendo que nesse momento eu quero só organizar as minhas finanças. E aí a gente faz a mentoria personalizada só para aquela questão, só para finanças. Nossa, eu estou com um problema de relacionamento gigantesco aqui. Aí a gente vai fazer a mentoria focada só para a questão do relacionamento. Não, Márcia, peraí, analisa aqui o que eu tô querendo mudar. E uma coisa muito engraçada não, né? Para mim é óbvio que as pessoas chegam e me procuram assim, Márcia, eu quero arrumar meu relacionamento. Deixa eu te falar, teu problema no relacionamento é dinheiro. Márcia, eu preciso arrumar meu financeiro. Olha, deixa eu te falar, o teu problema não é financeiro, é autocuidado. Por que acontece isso? Porque falar daquilo que nos incomoda, falar do nosso problema é muito doído. E aí a gente traz uma outra coisa com o problema. E aí, quando as pessoas me procuram, eu digo assim, calma, comigo ou você vai ou você vai. Perfeita colocação, perfeita. Assim como tem pessoas que estão obesas e acham que o problema ali é questão de alimentação e não é, né? Tantas pessoas que sofrem por outras questões psicológicas e reflete ali, como tu falou. Outro dia a gente conversando, eu achei muito interessante a questão que tu falou do corpo, questão de como é que malha as pernas, reflete... Me conta melhor. Vamos falar um pouquinho, né? Bem legal essa tua pergunta. São 3 linhas, né? O corpo fala, então o que a gente está gesticulando aqui, as expressões, né? A forma de cruzar a perna, a postura dos braços, o que isso está me dizendo nesse momento? Isso aqui é o corpo fala. O corpo explica, são os teus traços, a tua essência. Então, conforme os teus traços, é uma tendência que a pessoa tende a ter nesse comportamento. Se estiver no recurso, se estiver na dor, e a gente precisa fazer toda essa leitura, né? E a outra me diz aonde dói e eu vou te dizer por quê. Isso mesmo. Então, primeiro, as doenças, elas acontecem na alma, né? Elas acontecem, se você não presta atenção, isso acaba explodindo, não é? Então, o que acontece ali? Por que você está com dor de cabeça? Para muitas pessoas que têm o perfil da articulação, da negociação, é como se a energia fosse aqui. Tá? Então, essa energia, quando você tem o controle da situação, ela está fluindo. Mas a partir do momento que você tem um novo desafio e você perde o controle parcial ou total, como é que fica essa energia? Ela fica confusa e você tende a desencadear aí uma grande enxaqueca. Esse é um papo um pouco mais complexo, nem todo mundo está preparado, né? Às vezes, para escutar isso. Mas a gente estuda, além dos traços, a energia e a sensação. Então, realmente,
Agora eu vou revelar uns segredinhos aqui, né? Alguns mentorados meus acabam me encaminhando as fotos antes de atender os clientes. Sim. E aí eu acabo trazendo essas informações. Olha, esse cliente ele tem uma tendência a ter esse estilo de perfil. Por exemplo, esse aqui ele não vai nem te dar bola, mas quando ele vê que ele tem um interesse sobre a informação que você pode entregar a ele, ele vai fazer de tudo para você. Inclusive, se você falar assim, olha, se tu quiser que eu vá de maiô de bolinha com sombrinha de frevo, eu vou. E a minha mentoranda falou assim, uau, Márcia, ele falou realmente isso. Onde é que você tá, fulana? Me diz que eu tô te mandando o Uber aí te buscar pra você vir aqui na minha empresa, o cafezinho já tá pronto. Nossa! Olha que maravilha, Márcia. Tu já diz exatamente como tem que lidar com o cliente ali. Só de olhar a foto. Só de olhar. E numa dessas, que aí que eu te comentei nas pernas, não sei se eu podia falar, vou falar, mas eu disse assim, gente, com esse formato de corpo, não vou trazer assim muitos detalhes, sim, né? Sim. Ele tem uma tendência a não ter força, a não ter energia para acompanhar o processo até o final. Não tem força, né, de realização. E aí que a minha mentoranda também falou, uau, essa pessoa já quebrou 5 empresas. Olha só. Assim, vamos mandar ele malhar a perna, então, né? Que a perna é a forma do caminhar, né? O como você caminha, o quanto você suporta. Em contrapartida, tem outros perfis que você olha, nossa, esse aqui, o que você pedir para ele fazer, né? E às vezes a gente... Agora, depois que vocês me escutarem, vocês vão começar a olhar de uma forma diferente as pessoas, né? Não tem o que você olha assim, nossa, mas parece que tá meio desencaixado essa cabeça desse corpo. Nossa, mas se botar uma porta ali, não vai aguentar. E é realmente isso, né? Que o mindset dessa pessoa traz, mas em contrapartida ele é super inteligente, ele é um hacker, ele tem outras habilidades. Sim. E tá tudo bem. E, em contrapartida, outras pessoas, você vai olhar, nossa, se ele carrega a porta, carrega a casa nas costas. E, em contrapartida, talvez ele vai ter uma dificuldade maior de se expressar, de improvisar, não vai gostar muito disso. Então, de novo, não é sobre julgar a pessoa, é sobre entender as suas habilidades. E quando você fala do ganho de peso, na nossa linha de estudo aqui, o peso ele tem 2 funções principais. Uma delas é ser vista e a outra é proteger. Então, quando você está passando por momentos da sua vida que você precisa ser grande, você precisa ser forte, você acaba ganhando peso para você suportar aqueles problemas que você está passando. Ou ainda, ninguém te dá atenção, ninguém olha para você, então você precisa também aumentar o teu peso para ser visto, para ser notado, ou ainda para justificar. E aí a gente entra aí, né, num outro papo, né, gente, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Ninguém está me dando atenção? E aí começa a criar situações para justificar que você faz e ninguém te dá atenção. E aí vai virando aquela famosa bola de neve. Né? Não é porque a pessoa quer, acaba acontecendo. E tu falou, achei bem interessante a respeito, queria que tu falasse um pouco mais o que significa alinhar decisões às potencialidades. Justamente sobre isso. Como é que eu vou alinhar as minhas decisões às minhas potencialidades? Às vezes eu tenho potencial, mas eu não estou no recurso. Então eu decido fazer uma transição de carreira. E aí eu estou escolhendo que eu quero trabalhar com hotelaria, eu quero trabalhar com comunicação, com pessoas. Mas e de onde você tirou essa ideia? Se você tem um traço totalmente introspectivo, você vai ter um desafio enorme, porque não é que você não pode, você pode, mas você vai, ao final do dia, estar mentalmente desgastado, você vai estar fisicamente moído, porque o teu perfil, dependendo da pessoa, né, não comporta estar em contato com pessoas. Então, tudo parte do perfil. Quando você se conhece, você se respeita, você faz uma entrega melhor. E é muito engraçado, assim, quando às vezes alguém vem me oferecer alguma coisa e põe prazo para mim. Gente, o meu perfil quer fazer a melhor escolha. Então, você não me pressiona, você não me dá tempo, que eu demoro. Não, eu demoro para fazer a minha escolha, mas depois que eu fizer, tá feita, eu não volto mais atrás. E aí, quando você não se conhece, tem clientes meus que dizem assim,
eu não vou nem entrar na loja, porque se eu entrar, eu fico com vergonha de dizer que eu não quero comprar. Às vezes eu compro aquilo que eu não quero. Gente, olha só. Como tem, né? São tantas inseguranças, tantas crenças que as pessoas carregam. E aí, como é que tu vai ter segurança para tomar decisões na tua vida se tu fica inseguro de entrar na loja, de perguntar o preço, de dizer eu quero ou não quero, se combina ou não combina, né? Existem aí, eu tô achando fantástico quantas novas ferramentas tem para a gente se descobrir, para a gente conhecer. E eu vou testando todas, eu vou testando. Inclusive agora, antes de vir, né? Eu provei o colar e aí eu tinha escolhido outro. E aí, na verdade, era o prata. E eu disse, não, mas eu vou com esse dourado aqui. Por quê? Porque o meu perfil comporta misturar o prata e o dourado. E tem pessoas, não se mistura o dourado e a prata. E eu sou uma pessoa que eu sou incisiva. Eu vou lá na raiz para entender da onde vem essa informação. E quando eu passei pelo visagismo, eu recebi essa informação. E olha como isso me empoderou. Então, assim, eu não fiquei insegura se eu estou usando dourado, se eu estou usando prateado. É uma informação que combina comigo e eu concordo com isso e tá tudo bem eu misturar isso tudo. Então, imagina quando você tem acesso ao seu perfil comportamental, que eu vou dizer, sim, você precisa ir pescar. Sim, você precisa, assim como eu disse para o outro, você chora? Não, eu digo, então pode desfazer essa armadura aí comigo, que eu já te conheço, tá? Conheço ali da empresa, né? Era um dos líderes. E eu vou te dizer, vou te dar algo que vai te potencializar. Você precisa chorar. Como é que um líder vai precisar chorar? Eu digo, claro que você não vai chorar aqui na frente de todo mundo, mas o teu perfil precisa, porque você absorve demais a energia do ambiente, você precisa bastante extrapolar, porque quando você não extrapola, quando você não extravasa, você desconta na comida. Então, para você esvaziar um pouco essas emoções, eu aconselho você chorar. Então, vai lá com a esposa e diz assim, amor, então eu vou colocar um filme, deixa eu chorar, vamos colocar um drama aí, é para chorar, eu preciso. E olha como a gente quebra, né? Desmistifica essa questão do homem não chora. E aí ele, ok, Márcia, a gente já tem um trabalho aí de uns 3 anos, ele acatou, e aí depois, quando eu voltei lá na empresa, ele me fez um depoimento muito lindo. Olha, que legal. Até, não vou falar onde ele tá, as pessoas vão saber quem é, mas ele me trouxe essa informação, né? O quanto foi importante ele se descobrir e entender que a vida não era só trabalho, que ele era uma nova pessoa, que ele trazia essa nova versão. E você vê, pedir para a pessoa chorar. E o impacto que tem dessas decisões desalinhadas, né? Perfeito. Desalinhados, às vezes, entre casal. E aí você quer que a pessoa tenha uma performance e ela tem outra. Há umas semanas atrás eu fiz a devolutiva e aí lá no formulário tem uma parte que eu peço. O que é que você quer que o teu corpo te responda? Pode me perguntar o que você quiser. E foi uma pergunta muito interessante, que ele pediu assim, certa vez, lá na minha adolescência, eu conheci uma menina e a menina me disse assim, eu achei que tu fosse um príncipe encantado, mas você não é. Depois de um tempo eu conheci um pouquinho mais você e vi que você não é. E ele disse, eu fiquei com isso por tempo. O que acontece? Eu vou te dizer o porquê ela te disse isso. Porque você tem esse perfil, esse traço alto e ele faz o que for preciso para conquistar. Se preciso for, ele vai de príncipe num cavalo branco. Mas em contrapartida, você tem esse muito alto. E esse aqui é aquele que se joga na piscina de roupa e tudo, que come com a mão, que lambuza, que rola na grama. E aí acabou o encanto. Então você viu que quando você se conhece... Tanto imagina você conseguir dar uma resposta dessa para a pessoa. Então, gente, o que a menina viu em mim que aí depois desencantou? Então, justamente, alguns perfis oscilam e aí eu preciso... É igual o filme Divertidamente. A partir do momento, quem está no comando? É o perfil do príncipe ou é o perfil que rola na grama? E às vezes não necessariamente ele não vai ser príncipe para todo mundo. Para aquele tipo de moça, o que prevalecia era o outro comportamento, que para ela era mais relevante. Show de bola. Né? E há 2 situações. O que acontece? Ela perdeu o príncipe, porque a gente nós somos um pacotinho de jujubas, né? Eu vi num outro lugar essa explicação, né? Quando você compra lá o pacotinho de jujubas, você quer comer só as vermelhinhas, normalmente o pessoal mais gosta, né? E quer deixar mais azedinha para doação, não quer dar...
As pessoas são assim, são um pacotinho de jujubas, né? Você vem com o pacote completo. Vai ter as docinhas, vai ter as azedinhas. E assim somos nós. A gente nem sempre vai estar no recurso. Às vezes a gente vai estar na dor. Às vezes a gente tem um traço que... Então imagina, eu vou sufocar. E aí quando eu existo, aí eu perco inclusive o controle. Eu posso explodir. Então sempre quando a gente entra numa discussão... quando a gente perde o controle, é porque a gente não equilibrou as nossas emoções e principalmente porque a gente está na dor e não no recurso do nosso perfil. E entre casais acontece muito. Na pandemia foi um divisor de águas, porque quem buscava o refúgio fora de casa, eu gosto de conversar muito, meu marido não. Não é o meu caso, né? Mas, enfim, muitos casais aconteceu isso. E aí você imagina só os dois. Teve gente que nunca mais saiu de casa, tá até hoje lá, né? No seu cantinho. E quantas separações também, né? Porque nem se conheciam ali no íntimo, de ficar um dia inteiro, né? Justamente. Então, um queria falar demais e aí buscava fuga, saía no trabalho ou no happy hour, né? Com as amigas, enfim. Com os amigos, porque também tem o oposto, homem e mulher, né, com esse traço. E o outro, bastante caverna, bastante introspectivo, com uma tela separando, então não preciso existir, ou eu existo como se eu fosse um personagem, vivo no mundo das ideias. E aí, como é que convive? Outra pessoa se taca a comer, come sem controle para suprir aquela necessidade de conversa, e o outro está muito bem, obrigado. Aí, quando sai a pandemia, a pessoa não se reconhece, né? Porque ela ficou muito tempo na dor, não pôde conversar, não pôde abraçar, não pôde existir, não pôde viver. E aí, depois, tem aí uma série de coisas que ainda até hoje a gente está recuperando, né? Em função desse grande desafio de descoberta que foi a pandemia. E, em contrapartida, teve casais que, nossa, super, cada um ficou num quarto, melhorou ainda as relações, né? Cada um na sua caverna, trabalhando home office. E depois tudo certo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Me conta a respeito do teu livro. Então, meu livro aqui é um grupo de professores. Então, até nem lembro se foi mencionado ali no meu currículo, mas como eu comentei, eu fui professora universitária. Eu lecionei disciplinas de final de curso, parte de conclusão. Então, justamente fazer essa montagem da empresa, passar por todos os setores. Depois eu lecionei disciplinas como cultura e poder, pensamento sistêmico, a própria teoria das administrações e depois minha queridinha com certificação da FGV, a gestão de recursos humanos. E nós, professores, né, que estávamos ali com esse selo ali da FGV, nos reunimos e escrevemos gestão de RH, perfis e práticas estratégicas. E o meu capítulo é justamente sobre você realmente quer ser um líder, né? Você realmente quer trabalhar com gestão de pessoas? Porque trabalhar com pessoas é vestir uma capinha mágica. Porque o resultado delas depende ali, né? De como você fez o recrutamento e seleção, de forma assertiva. Antes você contratava um gestor de RH não, você contratava, por exemplo, um engenheiro, né? E esse engenheiro, ele podia ser só técnico e estava tudo bem. Hoje não, você precisa contratar um engenheiro com gestão de pessoas. Opa, peraí que mudou um pouquinho, eu preciso de um engenheiro com gestão de pessoas e com visão sistêmica. Então, hoje eu preciso de pessoas generalistas, mas que sejam especialistas. E aqui eu conto a história de uma entrevista que eu fiz. O menino, ele não sabia com que ele trabalhava. Eu perguntei, o que você faz? Eu tô lá na esteira e vem umas peças. E o que você faz com essas peças? Eu colo. Cola e faz o quê? Eu largo de volta na esteira. E vai para onde? Eu não sei. Mas essas peças vêm de onde? Eu não sei. E vai para onde? Eu não sei. Nossa, e olha só. Então é mais ou menos isso. As pessoas querem pertencer. E a partir do momento que eu só colo peças, quem eu sou nessa empresa? Claro, ele ficou 6 meses, ele estava lá fazendo uma entrevista comigo, na época, na empresa que eu trabalhava, para vir fazer parte ali na produção. E depois eu descobri que ele trabalhava numa empresa que fabricava ventiladores. Então, assim, qual é o propósito de trabalhar colando peças? Gente,
se você entende qual é a missão dessa empresa, que é trazer bem-estar, que é trazer conforto, que é trazer ambientes mais arejados, deixar o dia das pessoas mais felizes em dia de calor. Olha como muda. Sim. Mas quando você não tem, e essa é a minha especialidade, planejamento estratégico, então eu trabalho com a questão da missão, visão, o negócio da empresa, as metas, o desdobramento das metas. E é sobre isso que eu escrevi, sobre esse pensar sistêmico enquanto gestor de pessoas e esse olhar específico para as pessoas de acordo com o perfil pertencerem, né, à sua equipe. Nossa, excepcional, deve ser um exemplar em tanto, não? É isso aí. Maravilhoso, Márcia. Olha aí. E quem quiser adquirir esse livro? Entra em contato comigo, que eu faço o envio, né? Nas tuas redes sociais. Isso. Márcia, não tenho palavras para te agradecer, né? Quanto conteúdo de valor, quanta preciosidade, quanto conhecimento, né? Em gestão de pessoas, em mentorias. E eu queria que tu deixasse uma mensagem aí, então, para os nossos ouvintes. O que tu tem a dizer a respeito das questões comportamentais, que hoje em dia é fundamental para, eu diria, vital, né? Eu digo que hoje, daqui para diante, vai se manter em pé quem se conhecer e tiver gestão das emoções, né? Conhecimento de si próprio. Perfeito. Tem conflitos aí que não são seus, né? É isso que eu diria para as pessoas. A gente cria muito dos conflitos por falta de autoconhecimento. Até estava lembrando aqui que eu te comentei do caso do meu filho, que esse conhecimento ele extrapola, porque aquele case que eu te trouxe é onde ele veio com o bichinho de pelúcia, dizendo, mãe, eu não quero mais esses bichinhos aqui. E aí eu fui entender por que ele não queria mais o bichinho. E aí quando eu olhei o perfil, fiz a análise do bichinho de pelúcia, eu vi que ele tinha um perfil avaliador. E eu contei para ele, filho, olha só, esse bichinho aqui, ele tem um perfil que está te avaliando, mas isso não significa que ele não é um bichinho de pelúcia bom. É o traço de perfil dele. É o traço que ele traz essa intimidação. E que algumas pessoas trazem também. Então, eu volto nessa questão de que as nossas percepções, e você vê, na ingenuidade de uma criança, ele teve uma percepção que fez com que ele se distanciasse, com que ele não quisesse mais esse brinquedo, que ele não quisesse mais o bichinho de pelúcia. E quando eu expliquei para ele que era uma percepção dele, mas que isso tinha um ponto positivo, quando ele ajustasse o olhar dele, o bichinho tá lá em casa até hoje. Então, quantas pessoas a gente tirou da nossa vida, às vezes por julgamento, às vezes por falta de conhecimento, e principalmente quantas vezes você se retirou da vida das pessoas por achar que não era capaz. Então, esse é o meu recado, né? Você tem recursos e você tem dores que podem ser curadas e seus recursos potencializados. Então, estou aqui à disposição. Maravilhoso. Então, fala para o pessoal as tuas redes sociais, quem quiser te seguir, quiser marcar uma mentoria contigo. Legal. Então, o meu site é www.marciaesquenato, com 2ts.com.br. Vai ficar disponível aqui depois, né? Vai ficar ali embaixo. E o meu Instagram é Márcia Esquenato também. Vamos deixar disponível aqui. O sobrenome é um pouquinho difícil, né? Mas é SCHENATTO. Márcia Esquenato, quem quiser lá me seguir, deixar seu comentário. O site tá bem completinho também, né? Tá lindo. Já lhe adianto que tá maravilhoso, com muito conteúdo de valor, hein? Se inscreve lá no blog, vai receber material toda semana, sai um artigo maravilhoso sobre comportamento, então fica aí mais próximo e quem quiser agendar, atender aí a sua necessidade, chama no WhatsApp, ali no site também tem o link, eu estou à disposição aí para o que você precisar para a sua melhor versão. Maravilhoso. Então, questões comportamentais, tá aí, ó, do ambiente de trabalho, da vida pessoal, familiar, a Márcia tá aí para resolver qualquer questão, né, Márcia? Muito obrigada. Continuem assistindo, então, sigam a Márcia nas suas redes sociais e acompanhe todo o conteúdo dela, que ela tem muito material para que a gente possa se conhecer melhor e lidar melhor com as questões da vida, né? Então, fica aí ligado nas redes sociais e continue nos acompanhando para mais histórias como essa da Márcia. Até breve!